Nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso 21, a 15, do verso 12 ao 21. Nós estamos aqui no Concílio de Jerusalém, quando a questão dos gentios estava sendo discutida. Os judeus que haviam crido no Senhor Jesus Cristo, eles acreditavam que os gentios precisavam ser circuncidados. E essa questão gerou uma grande polêmica, porque o apóstolo Paulo dizia que não, que a fé somente era necessária para que eles fossem salvos, e não a circuncisão, isso não era mais necessário. Então houve grande polêmica e o assunto foi levado para Jerusalém, onde estava ali alguns dos apóstolos do Senhor, e a igreja realmente tinha se originado ali, nascido ali com a presença do próprio Cristo em Jerusalém e nas circunvizinhanças ali. E um concílio foi formado para discutir essa questão. É necessário alguma coisa a mais para que alguém salve por Cristo? Para que os gentios fossem aceitos na igreja, era preciso mais além da fé? Mais alguma coisa? Então essa questão foi discutida lá naquele concílio. E primeiro, Pedro, naquela reunião, tem a palavra. E ele fala a todos os presentes. E é bom lembrarmos que ali estava tanto a igreja como um todo de Jerusalém, como também havia pessoas enviadas de Antioquia, que haviam acompanhado, inclusive o apóstolo Paulo foi também, junto com Barnabé, para essa discussão. Os presbíteros da igreja estavam reunidos ali também. Então foi uma reunião grande, muito grande na verdade. E Pedro, quando começa a falar, ele fala em favor da fé somente. Pedro é um dos apóstolos que vai negar qualquer necessidade à parte da fé para a salvação. Inclusive, o apóstolo Pedro vai citar o caso das pessoas na casa de Cornélio que haviam crido em Jesus Cristo e como o Espírito Santo veio sobre elas ali, confirmando que Deus havia recebido aquelas pessoas que eram gentios, Deus havia recebido aquelas pessoas como seus filhos. E Pedro comprovou isso com a manifestação do Espírito Santo, assim como tinha acontecido em outras ocasiões, ali em Atos 2, por exemplo, onde o Espírito Santo veio sobre as pessoas reunidas e houve uma grande manifestação do poder de Deus ali. Então Pedro foi enfático, irmãos, ao falar sobre esse acontecimento em Cornélio, mostrar que os gentios estavam sendo aceitos por Deus e que não era mais necessário nenhuma carga sobre eles. Paulo e Barnabé também falaram acerca das coisas maravilhosas que Deus tinha feito. No verso 12, onde nós começamos aqui, vamos começar a nossa leitura, o texto exatamente onde mostra que Deus manifestou grandemente também por meio do apóstolo Paulo. Diz assim, vamos acompanhar a partir do verso 12 a leitura. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Verso 16. Depois disso voltarei, reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios, os que estão se convertendo a Deus. Ao contrário,
Devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, moralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Amém. Então, nós temos aqui, nessa segunda parte, de um modo bem rápido, uma descrição de Paulo e Barnabé sobre as coisas maravilhosas que Deus estava fazendo no meio dos gentios. Essa é a primeira parte da história aqui, depois que Pedro dá a sua palavra, o seu relato. O narrador de Atos, Lucas, ele então acrescenta que Paulo e Barnabé também falaram, embora ele não cite exatamente as palavras que foram ditas, mas ele diz que toda a igreja reunida ficou em silêncio. Porque, na verdade, agora era o testemunho dos homens que haviam levado o evangelho aos gentios, de fato. Toda a polêmica sobre os gentios, né, sobre as cargas que os judeus ainda queriam colocar sobre eles, como a circuncisão e outras coisas mais, conforme a lei de Moisés, né, tudo que a lei cerimonial de Moisés orientava, os judeus queriam que os cristãos gentios se submetessem ainda. Eles iriam ser uns tipos, algo mais ou menos como judeus cristãos. Eles ainda iam guardar todas as cerimônias da lei de Moisés, mas reconheciam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Porém, o Evangelho exclui essa primeira parte. Guardar as cerimônias, se submeter à lei que já foi abolida. O Evangelho exclui isso e requer apenas a aceitação de Jesus Cristo pela fé. Isso é o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé, ao se pronunciarem, falam das coisas que Deus fez. A palavra de Paulo é mais ou menos como a palavra de Pedro. Paulo está dizendo que Deus fez coisas grandiosas no meio dos gentios. E que eles viram, foram sinais, maravilhas. Paulo fala aqui acerca dos milagres. Ele deve ter, na ocasião, citado milagres específicos aqui, que o Lucas preferiu não mencionar o discurso, mas apenas deixou claro que Paulo e Barnabé também estavam mostrando que os gentios haviam crido em Jesus Cristo e que a porta Deus havia aberto para eles. Então nós temos aqui a palavra de Pedro, positiva quanto aos gentios, e agora a palavra dos missionários, Paulo e Barnabé, também positiva para o recebimento dos gentios na igreja. Contrário estavam os judeus, que ainda alegavam ser necessário guardar a lei. O assunto não estava definido, irmãos, aqui. Eles ainda estavam em discussão. Eu quero abrir o primeiro parágrafo aqui, queridos irmãos, para a gente pensar sobre essas coisas que às vezes acontecem na igreja. Algumas circunstâncias, irmãos, é necessário que a igreja se reúna para determinar algumas coisas, ou para decidir algumas coisas. Não adianta a gente achar que por sermos o povo de Deus, a gente está livre de debates internos, ou de discussões até mesmo acaloradas ou contrárias, né? Grupos aqui que têm ideias diferentes, que isso não possa vir a se chocar. Nós estamos vendo que isso aconteceu na igreja apostólica. Estamos vendo aqui que havia uma discussão muito forte acerca da entrada ou não dos gentios na igreja, se eles se submetessem ali ao que os judeus queriam. Então nós comprovamos que, e na história da igreja nós vamos também nos assegurar de que isso aconteceu muitas vezes, de que há discussões na igreja. E essas discussões são produtivas a maioria das vezes. A igreja se reúne, a igreja, mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que a Escritura revela, ela vai se posicionar em determinados assuntos.
O grande problema, meus irmãos, hoje, é que quando há uma reunião como essa que aconteceu aqui em Atos, seja por motivo binário ou por outro motivo qualquer, por exemplo, julgar um pecado, né, julgar se algo que foi cometido por um irmão é passivo de disciplina ou não, né, se houve pecado ou não. Geralmente a igreja se reúne para discutir coisas desse tipo. E o grande problema é que a maioria das vezes, hoje, a igreja não tem recorrido à Escritura para ser o juiz da questão. A maioria das vezes as pessoas têm votado algumas questões por puro sentimentalismo. Eu lembro, irmãos, só para a gente trazer uma questão aqui de ilustração, mas eu lembro que uma vez um determinado irmão da igreja que eu pastoreava, ele cometeu pecado grave, reincidente, né? Abandonou a igreja e levamos o caso desse irmão ao conhecimento público da igreja para que ele fosse disciplinado e excluído do hall de membros. Mas havia algumas pessoas na igreja que não queriam excluir a pessoa, mesmo a igreja já tendo trabalhado, tentado resgatar, convencer essa pessoa. Ele estava determinado a não voltar mais para a igreja, como até hoje nunca voltou. E aí algumas pessoas disseram assim, não, a gente não pode usar da exclusão, porque ele era um adolescente, né? É um adolescente ainda, uma pessoa, um jovem, não precisa fazer isso. Então as pessoas usam muito mais o sentimentalismo do que aquilo que a Escritura diz. Eu concordo que nós temos que ter cautela e até mesmo misericórdia em determinar um tempo, em buscar corrigir a pessoa com amor, tentar, né, constranger aquela pessoa do seu pecado e fazê-la retornar ao caminho de Deus, reconhecer o seu pecado e arrepender-se do seu pecado. Mas, irmãos, isso se esgota num determinado tempo. E a igreja precisa tomar uma decisão. O que nós temos hoje em muitas igrejas é boa parte dos irmãos sob disciplina, eu chamo assim, disciplina eterna. Vai estar disciplinado quanto tempo? Não, disciplinou e aí não vai excluir da igreja, então fica aí 3 anos, 5 anos sob disciplina, o cara vivendo no pecado, mas continuando membro da igreja, até vindo à igreja às vezes, mas vivendo em um pecado. E a igreja não faz nada. Então não é a maneira correta de nós tratarmos. As decisões da igreja, elas devem ser pautadas pela palavra de Deus. É pela palavra do Senhor. Aqui, Tiago, quando vai começar a falar, depois que Pedro e Paulo, de maneira muito clara, citam a ação poderosa de Deus na vida dos gentios, corroborando com ações anteriores que eles já haviam vivenciado, a fé que eles ouviam dos gentios e a prática da vida e das obras desses homens, que mostravam que eles haviam de fato crido no Senhor Jesus Cristo. Mostravam que eles confessavam a Jesus e se submetiam à palavra de Deus desde então. Mas Tiago, quando vai tomar a palavra acerca do mesmo assunto, Tiago vai usar de maneira sábia as Escrituras para defender os gentios. Ele vai citar os profetas. Final do verso 13, Tiago toma a palavra, diz o texto, quando terminaram de falar, ele está se referindo aqui a Paulo e Barnabé, então ele diz, Tiago tomou a palavra e disse. Tiago era, nessa altura aqui, a principal figura da igreja de Jerusalém. Ele, inclusive, é chamado em outras cartas, aqui em outra passagem, de pilar da igreja. Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, filho de Maria, irmão do Senhor Jesus Cristo, e nessa altura ele era uma das figuras mais importantes naquela igreja.
A sua palavra era muito respeitada. Tiago aqui ocupava uma posição de liderança maior do que a do próprio Pedro, nessa altura aqui em Jerusalém. É isso que a maioria dos comentaristas entende. E a questão ela é definida pela palavra de Tiago. É a sabedoria de Tiago, são as colocações de Tiago no fim que prevalecem aqui no Concílio de Jerusalém. Vamos ver como essa questão foi finalmente definida. Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão, ele está citando Pedro, nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Então Tiago vai citar aqui a que diz: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Perceba que o começo da palavra de Tiago é mostrar que aquilo que Pedro havia dito sobre os gentios e como Deus havia manifestado ali o seu poder e salvo os gentios, era exatamente aquilo que a Escritura dizia que ia acontecer. Ou seja, a palavra de Pedro é contra a ideia judaica, porque os judeus até então acreditavam, primordialmente, que apenas os israelitas seriam salvos. Até mesmo os judeus que eram crentes em Cristo, algumas parcelas de judeus crentes em Cristo, ainda carregavam esse nacionalismo de que o Senhor Jesus iria salvar apenas os israelitas. As demais nações não. Esse não era um pensamento generalizado, óbvio, mas era um pensamento que parte dos judeus convertidos carregava. Salvação apenas para Israel. Jonas, um israelita, um judeu israelita, nacionalista, nós vemos isso lá no seu livro, na sua profecia. Quando Deus o envia para Nínive, a ideia de Jonas é: Deus vai acabar com esse povo. E ele nem quer ir pregar, porque ele sabe que se pregar, eles podem se arrepender, crer e Deus vai recebê-los. Mas ainda assim, Jonas queria salvação apenas para Israel. Então, desde o Antigo Testamento, nós temos essa ideia apresentada, onde Deus abre espaço para todos os povos da terra serem salvos, e não apenas os judeus. Os judeus, irmãos, como diz Paulo em uma de suas cartas, os judeus foram chamados de entre as nações para pregar o evangelho aos povos. Isaías diz que eles são luz para as nações. Quando Deus chama Abraão, e a partir de Abraão forma a nação de Israel, o povo judaico, Deus diz que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão, abençoadas em Abraão. Então a proposta de Deus, a ideia do Senhor, o Criador Supremo, Soberano, não era salvar apenas Israel, mas era salvar o mundo todo, todas as nações, pessoas de todas as nações. Essa sempre foi a ideia do Senhor, sempre foi o plano de Deus, e é o plano que está sendo executado por Deus. Salvar pessoas do mundo inteiro, de todas as nações da terra. Esse plano não pode ser frustrado, e não será frustrado. Apocalipse, ele vai, em outros textos da Escritura, inclusive em outras passagens, até mesmo os evangelhos, vão deixar muito claro que há uma mesa com todas as nações da terra. Gente de toda língua, tribo, povo, nação está ali
estão reunidos ali em volta do Cordeiro de Deus, adorando o Senhor, salvos pela a fé em sacrifício do nosso Redentor Jesus. Então, essa ideia de barrar os gentios, que os judeus estavam aqui desejando fazer, ou vocês aceitam a circuncisão e a lei de Moisés, ou vocês não podem ser salvos. Era isso que eles diziam, como nós vimos domingo passado. Mas essa ideia logo é rejeitada por completo. Tiago diz, não. A porta para os gentios estava anunciada pelos profetas. Aquilo que Deus fez por intermédio de Pedro já havia sido dito pelos profetas. Verso 17. Para o restante dos homens buscarem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor. Era propósito do Senhor salvar todos os gentios, pessoas de todas as nações. Nós somos alcançados, irmãos. Nós somos gentios na perspectiva de um judeu. Nós deveríamos ser, então, circuncidados para sermos cristãos na perspectiva dos judeus desse tempo. Mas não. A nossa fé é suficiente. A palavra de Tiago, então, prossegue e ele vai trazer algumas recomendações. E aqui, meus irmãos, é muito importante a gente entender isso, porque é aqui que muita gente tem tropeçado essas colocações de Tiago. Afinal, depois do discurso de Pedro, de Paulo e Barnabé, e agora de Tiago, o que é definido acerca dos gentios? Tiago então vai dizer, verso 19, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Então, a primeira palavra de Tiago é contrária à resolução dos judeus, que queriam pôr dificuldades, ou seja, circuncisão e mais outras coisas. Tiago disse, não. A palavra julgo aqui no original, ela não é tão forte como a tradução aqui apresenta. Eu não sei como é que está em outras Bíblias, mas na NVI traz julgo. E a palavra melhor, ela não é nem uma opinião e nem um julgamento, uma determinação ali de Tiago. Mas seria algo como se eu dissesse, eu tenho convicção. Mais ou menos isso. Seria mais ou menos assim. Portanto, estou convicto de que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ou seja, era a convicção de Tiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém, talvez o mais importante deles. Ele era convicto de que nenhuma carga deveria ser colocada sobre os ombros dos gentios que se convertiam ao Senhor. Nada mais além da fé em Cristo era necessário, diz Tiago. E no verso 20, ele vai fazer algumas colocações que parecem um tanto contraditórias, mas não são. Ele diz assim, ao contrário, devemos escrever a eles, ou seja, fazer um documento, a igreja, o concílio vai redigir um documento, enviar esse documento à igreja de Antioquia, onde o problema estava instalado, com algumas recomendações. Vejam, ao contrário, devemos nos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, primeiro. Segundo, abstenham-se da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Essas 4 recomendações Tiago dá à igreja de Antioquia, irmãos, acerca dos gentios. E ele termina dizendo assim, pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Essa parte final, aqui do verso 19 ao 21, ela é muito importante. Porque, ao mesmo tempo em que Tiago está dizendo que não é para colocar nenhuma carga sobre os gentios, ele está dizendo aos gentios, por favor, não comam sangue, não comam carne de animais que foram mortos sem sangrar, animais que foram estrangulados, apenas, mas que não derramaram o seu sangue, não comam carne assim, se abstenham da imoralidade
E não comam comidas que foram sacrificadas em templos de ídolos. Se abstenham dessas coisas. Escreveram um documento dizendo, é assim que os gentios devem se portar. E aí ele, como nós vimos no verso 21, ele vai dizer, olha, lembrem que Moisés, ele vem sendo pregado em todas as cidades, onde havia as sinagogas, onde havia os judeus, o domínio da religião judaica era muito grande, muito expansiva. Nós sabemos que haviam vários partidos políticos dentro do judaísmo, fariseus, saduceus, essênios e muitos outros ainda menores, que labutavam nas questões políticas, mas também nas questões doutrinárias. Jesus teve um embate doutrinário com pessoas que negavam a ressurreição por parte dos saduceus e por questões do sábado, por exemplo, por parte dos fariseus. E havia muita debate teológico entre aqueles partidos, todos que formavam o judaísmo. Eu quero dizer com isso que o judaísmo era uma religião muito expansiva já naquele momento. E Tiago lembra isso, olha, lembrem que Moisés, ou seja, a lei de Moisés, o Pentateuco, ele é lido, ele é pregado todos os sábados, né? Ele diz no final, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Ele faz essa observação não à toa. Ele faz uma observação pertinente aqui. Mas o que Tiago está querendo dizer quando ele coloca essas observações para os gentios? Será que Tiago está nos ensinando que é pecado você comer, por exemplo, uma galinha que foi estrangulada? Vocês já comeram? Uma galinhazinha que você quebra ali o pescoço dela, depois você vai levar ali para cozinhar, para fazer um prato. Isso aí. Quem é que gosta aí do chouriço, do sarapatel, ou do sangue no caldo? Mas veja, meus irmãos, Tiago está dizendo, prestem atenção, Tiago está dizendo aos gentios, recomendando aos gentios que se abstenham disso. Não comam, veja, está dizendo, não comam carne de animais que morreram sufocados, estrangulados. Não comam sangue. Não é? Ele está dizendo para se abster da idolatria, da imoralidade sexual e da idolatria. E coloca essas duas outras observações que elas dizem muito sobre o contexto judaico. Por que Tiago está dizendo isso? A primeira pergunta, é pecado comer essas coisas? Se não é pecado, por que Tiago as recomendou que não comesse aos gentios? Se não é pecado, ou seja, se essas coisas são listas para todos comerem, se não há pecado nenhum nisso, por que Tiago fez essas observações? A gente poderia questionar, mas Tiago, se não é pecado, por que você está dizendo para não comermos, para os gentios não comerem isso? E se é pecado, por que nós comemos? Por que a igreja hoje não considera mais isso um pecado? Esse texto, irmãos, ele tem levantado muitos problemas e tem, inclusive, definido algumas religiões ou algumas práticas religiosas. Por exemplo, muitas religiões não comem sangue, né? Não vou falar beber o sangue, porque o sangue geralmente é cozinhado e ele termina coalhando ali, você tem que mastigar. Mas muitas religiões hoje, pseudo-cristãs inclusive, elas vão dizer você comer qualquer coisa com sangue, você tocar em sangue, você, até mesmo a transfusão de sangue
ela é proibida em algumas religiões, como por exemplo os testemunhos de Jeová, que proíbem esse tipo de transfusão. Mas eles também proíbem o alimentar-se de sangue, o comer o sangue em si. E, além disso, algumas religiões também proíbem comer comida, como o Tiago está aqui dizendo, de animais que morreram sufocados, estrangulados. São cristãos, guardam ali o que diz as Escrituras, e aqui eles também observam as recomendações de Tiago e não comem comida sacrificada, aliás, comida estrangulada. Alguns círculos das igrejas mais ortodoxas, como por exemplo as igrejas oriundas da Reforma, como os batistas e até mesmo outras igrejas, preferem círculos, não é a opinião, não está nas doutrinas da igreja, mas é opiniões de círculos dentro da igreja, de pessoas que comungam com a ideia de que essas coisas têm que ser, realmente não podem ser consumidas, nem a carne sufocada, nem o sangue. Isso tem até crescido, às vezes, em algumas igrejas, de modo que as igrejas parecem muito mais judaicas do que igrejas cristãs. As pessoas não fazem uso disso por questões religiosas. Não é questão de gostar, mas é por conta de que, se comerem, acham que estão cometendo pecado e desobedecendo o que diz a palavra de Deus. Essa questão, ela sempre povoou alguns círculos de debate. Se pode ou não pode, se a igreja hoje pode comer carne de animais sufocados e o sangue ou não. É uma questão que sempre ela esteve ali presente na igreja. Mas, de um modo generalizado e histórico, a igreja cristã nunca entendeu essa passagem como sendo um decreto de Tiago sobre doutrina. Ou seja, a igreja nunca entendeu essa passagem como se Tiago estivesse dizendo que é pecado você transgredir essas recomendações aqui. Ou seja, é pecado comer carne de animal sufocado. A igreja nunca entendeu isso. A igreja entendeu isso como uma recomendação de Tiago por conta do amor aos judeus. É como aquela palavra de Paulo que diz assim: se o meu comer carne faz com que o irmão se escandalize, nunca mais eu vou comer carne. O que Tiago está dizendo aqui aos judeus é algo nessa mesma linha. Ele está dizendo que os irmãos deveriam usar de caridade para com os judeus, os irmãos gentios, porque já era um costume no meio dos judeus observar a lei de Moisés. Moisés era pregado desde a antiguidade, ele diz, e já era todos os sábados eles se reuniam para ouvir a lei, e de repente aquilo traria um escândalo no meio de alguns crentes judeus que ainda não entendiam essas coisas e julgavam ser pecado você comer esse tipo de alimento ou sangue, que são as questões mais debatidas aqui. Portanto, irmãos, nós temos aqui uma palavra de caridade e não uma regra, uma lei que proíba, na verdade, o consumo desses alimentos. Esse ele existe ainda. Existem pessoas e até teólogos que pensam contrariamente a isso, mas não é a maioria. E não é isso que a igreja, ao longo dos séculos, tem entendido, de uma forma mais abrangente. Essas colocações são sempre vistas desse modo. É uma questão de caridade mesmo. É uma questão de misericórdia. É uma questão de amor fraternal, de prudência. Quando o Tiago fala, por exemplo, de comer a carne desses animais que não derramaram sangue, ele está... Aliás, as 4 colocações aqui estão dentro das colocações de Levítico, capítulos 17 e 18. Então, essas regras aqui dietéticas, elas estão dentro
das colocações de proibições de Levítico 17 e 18. Mas nós entendemos, né, reconhecemos que toda a lei cerimonial foi abolida com Jesus Cristo. Que todo aquele conjunto de leis, restando apenas a lei moral, que são os 10 mandamentos, tudo mais foi abolido. Caiu em desuso completo com a vinda de Cristo ao mundo. Então essas leis não podem ser resgatadas como um conjunto de leis especiais que precisam ainda ser observadas. Não é isso. Perceba que, contrário a isso, estão as palavras de Pedro, Paulo, Barnabé. Tiago diz que não deve haver cargas, mas aqui é uma questão de pura misericórdia. É por isso que ele cita no final, ele lembra no final, para que talvez ser mais contundente na sua colocação, de que Moisés é pregado desde a antiguidade, ou seja, desde muito e muito tempo, eles estão acostumados com essa ideia mosaica da antiga dispensação de que a lei cerimonial diepética tem que ser observada. E aquilo provocaria certamente um choque para ele. Tiago não negligencia a salvação pela fé e pela graça. Por isso que ele não toca no tema da circuncisão. Isso ele rejeita por completo. Porque isso poria em jogo a graça na salvação, ou a fé na salvação. Isso traria uma carga realmente muito mais contundente em alguém ter que, além de crer, se colocar na posição de ser circuncidado. Ou seja, sem circuncisão não haveria salvação. Tiago é muito claro quanto a isso. Mas ele usa de misericórdia quanto àqueles que ainda não entenderam que essas leis cerimoniais já passaram, as leis dietéticas. E para evitar confronto, para evitar qualquer tipo de ânimos mais fortes, pensando na unidade da igreja, pensando no amor fraternal, na misericórdia, ele recomenda aos gentios esta submissão por amor. Essa é a maneira entendida. As questões são muito mais evidentes. A comida sacrificada aos ídolos. Paulo também vai tratar dessa questão lá em Coríntios, quando ele vai trazer as recomendações. Paulo vai dizer que tudo que Deus santificou é santo, né? Que não há nada impuro ou imundo. O mesmo discurso que Pedro vai dizer mais adiante, depois que ele tem a imagem dos lençóis com alimentos. Eles vão trabalhar em cima dessa mesma ideia. Tudo está purificado. O ídolo nada é, diz o apóstolo Paulo. Se oferece uma coisa, um animal para algo que não existe, que é um ídolo, para um Deus que não existe, a não ser na imaginação do adorador, isso contamina o animal. Paulo diz, não! É uma questão de consciência. É uma questão de amor fraterno, na verdade. Ele, inclusive, diz que as pessoas que vão sacrificar ídolos, sacrificam a demônios. Ídolos não existem. Portanto, irmãos, aqui as colocações são de amor, são de benevolência com aqueles que são ainda fracos na fé, com aqueles que de algum modo ainda são neófitos em algumas questões relacionadas à sã doutrina e à verdade do Evangelho. São questões de puro amor, de pura fraternidade, de pura benevolência por parte de Tiago. Aqui está a sabedoria, irmãos, de Tiago. Nós que somos cristãos, precisamos, dentre tantas coisas, sermos compassivos, sermos misericordiosos e não agirmos sempre com ações assim imediatas e até mesmo sem compaixão das pessoas. Como eu disse a vocês, em casos de disciplina, até nesses casos é preciso ter compaixão, é preciso tratar com amor, é preciso chamar ao arrependimento, é preciso que tal pessoa tenha tempo para que a igreja o confronte, para que o próprio Espírito Santo de Deus trabalhe durante todo esse tempo que a igreja está trabalhando com ele, para só então, depois de dado todo esse tempo, orado por essa pessoa, é que vem então a ser tomada uma decisão.
É isso que Tiago está fazendo aqui. Irmãos, sejam com estes que ainda não entenderam isso. Vocês que estão no meio, vocês que estão saindo ali do judaísmo e estão agora crendo em Jesus, tenham misericórdia daqueles que ainda não entenderam isso. Deixar de comer sangue não lhes tirará pedaço. Por amor a eles, façam isso. Para que eles não se escandalizem e não os odeiem, façam isso. É isso que Tiago está dizendo. Tenham misericórdia. A nossa vida, irmãos, deve ser pautada também nisso aqui. E não é fácil. Não é fácil ter misericórdia dos outros. É fácil a gente olhar para alguém e dizer que nessa situação você deveria ter misericórdia. Mas quando você está na situação e quando você tem que ser misericordioso, quando você tem que demonstrar amor e até mesmo inferioridade, aí é difícil a gente agir da maneira que devemos agir. Portanto, meus irmãos, eu quero finalizar esse sermão lembrando que as colocações apresentadas aqui não são colocações de doutrina, não são colocações determinantes quanto ao que é pecado e o que não é pecado. São colocações de fraternidade e de misericórdia que Tiago lança aos gentios sobre os judeus. E que Deus nos faça pensar assim quanto aos nossos irmãos que pensam diferente e quanto a todas as demais pessoas que ainda não entendem o Evangelho de Cristo ou que ainda têm dificuldades em entender alguns pontos do Evangelho. Que Deus nos dê coração para suportar tais pessoas e paciência para ensiná-las e educá-las no caminho da verdade. Essa situação não se manteve por muito tempo, essa aqui. Até mesmo porque Paulo era um dos que batia demais nisso aqui. Essa colocação de Tiago, ela não significa que foi aceita por todos no sentido de que deve ser sempre assim. Mas era uma colocação que procurava resolver uma situação específica, num momento específico. Portanto, não era doutrina. Que Deus nos abençoe e nos dê compreensão da sua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.